Olá, amigos. De sábado, domingo para cá, nós estamos com muita alegria, nos recordando de momentos maravilhosos que vivemos com o nosso paizinho, o seu Hugo Gonçalves, que nos apresentou a doutrina espírita, que nos conduziu, que nos doutrinou praticamente, que nos favoreceu com tantos estímulos para que nunca desistíssemos no meio da caminhada, não esmorecêssemos durante as lutas que nunca foram fáceis aqui na Terra em função da necessidade de redenção. E começamos, a pedido dos amigos, a registrar alguns casos que vivemos com o Sr. Hugo. Pedimos até que companheiros nos mandassem, que conviveram conosco junto com o Sr. Hugo nos 100 anos de idade dele, né? Que conviveram os anos possíveis de aprendizado, para nos mandarem fatos que o sensibilizaram para nós também gravarmos aqui. E nos recordamos de um que nós vamos apresentar para vocês e vamos aproveitar para estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o capítulo Cristo Consolador em função desse ensinamento do Sr. Hugo. Por que é interessante para mim? Porque nos primeiros anos, quando eu procurei o Sr. Hugo, foi por causa das minhas angústias e aflições mediúnicas. Eu sofria muito. Eu trabalhava no sindicato rural, eu trabalhava na Santa Casa, e onde tem o sofrimento, onde tem o doente, onde tem as aflições, tem muita energia de angústias, muita energia de tristeza, muita energia de medo. E eu sofria com a mediunidade aqueles impactos vibratórios e vivia angustiado. E toda semana eu estava 2, 3 vezes por semana lá no gabinete do seu Hugo. Paizinho, eu não estou bom, paizinho, eu não sei o que eu faço, eu não suporto essas influências, sem falar nos obsessores que me acompanhavam. E 2, 3 vezes por semana eu estava lá. Um dia o seu Hugo me parou assim, ele falou, doutor, ele sempre me chamou de doutor José. Doutor José, sente aqui, faça favor. Você já ouviu falar em canga? E eu falei, olha, senhor, sinceramente não. E não mesmo, porque para as mulheres canga é uma saída de praia. Para os antigos é um material de madeira usado para domesticar boi. E eu não sabia. O senhor falou assim, olha, Zé Antônio, canga é um material, é um instrumento que a gente usa para pôr no pescoço do boi. Então eu fui na internet ali, gente, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Vou pedir aí para a Cineia ver para mim se aparece, Cineia. É esse material de madeira que é colocado no pescoço do boi, que tem como sinônimo parelha ou jugo. Então veja para onde que vai nos remeter. Jugo, Jesus falando, o meu jugo é leve. Olha aqui uma outra imagem de uma canga. Você veja que são 2 peças ligadas em uma só, por quê? Porque é para emparelhar 2 bois. Por isso que é chamado, ou búfalo, né? Por isso que é chamado de parelha também. Ó. São os sinônimos, aparece aí, né? São os sinônimos para canga. O seu Hugo perguntou para mim, Zé Antônio, você sabe o que é uma canga? Eu falei, não. Canga é o seguinte, quando a gente vai adestrar os bois para puxarem carroça, se você põe os 2 bois um ao lado do outro, o que acontece? Um sai para um lado, o outro sai para o outro. E você nunca vai conseguir administrar a sua carroça. Então você põe a canga. Porque se um boi quer vir para cá, a madeira comprime o pescoço dele e dói. E ele volta para a linha reta. Se o outro boi quer sair para lá, aquela madeira que eu mostrei a foto para vocês, parece uma forquilha, comprime o pescoço dele e dói. E ele volta para a reta. E os 2 começam obrigatoriamente a andar em linha reta. Aí o senhor Hugo disse para mim, Zé Antônio, a mediunidade, principalmente atormentada no início do desenvolvimento, o sofrimento da vida, as angústias, as aflições, são a canga de Jesus, são a canga de Deus. Em vez de ele usar a palavra jugo, ele usava a palavra canga. Eu não sabia que ele estava falando a mesma coisa que Jesus veio nos ensinar. Tomai do meu jugo, que hoje nós vamos então fazer uma reflexão breve. A
canga, esses sofrimentos que a terra traz, são as cangas que Deus nos oferece para que a gente não saia mais do caminho, o que nós já fizemos em várias existências e só concluímos em dor, em sofrimento, em consequências funestas e desastrosas para a atual existência. Então, esse jugo, vamos passar agora para a palavra do Cristo, esse jugo, ele está dolorido porque a gente tem a tendência a voltar aos hábitos antigos. Ele está sofrido porque nós temos os atavismos do passado que nos conduzem às mesmas atitudes que nunca nos fizeram andar diante da lei de Deus e que nos trouxeram os sofrimentos que hoje carregamos. Então vamos ouvir Jesus falando do jugo. Então a passagem de Jesus está aqui, nós pegamos uma de Mateus, onde Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Então era eu lá conversando com o seu Hugo, aflito e estressado. Eu não estava aguentando mais, sobrecarregado. É o estresse de hoje, a gente fala, eu não aguento mais. A gente chega no limite, eu não estou suportando mais. Parece que nunca termina esse sofrimento. E Jesus diz assim, eu vos aliviarei. Então vinde a mim que eu vos aliviarei. Como que ele vai aliviar? Então ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer, aceite essa canga. O que é a canga do Cristo? O que é o jugo do Cristo? Obedecer os seus ensinamentos. É isso que Allan Kardec vai nos ensinar. À medida do momento em que a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente não desvia do caminho, não vem dor, não causa sofrimento mais para a gente. Então ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim. Fala, como que eu vou aceitar então o jugo de Jesus se a gente tem a tendência a voltar a fazer as coisas que nós sempre fizemos? Então ele diz assim, que sou manso e humilde de coração. O que é ser manso? Eu estava pensando, manso é a pessoa que se submete a uma vontade superior. Jesus sempre fez a vontade de Deus e sempre fez com muito amor. Mestre, o senhor não vai comer? Nós temos fome. Eu me alimento de fazer a vontade do meu Pai. O amor de Jesus pela multidão que passava fome, a compaixão, o fazer a vontade dele, ser manso, é ser obediente às leis de Deus. Jesus ia obedecer a quem, se ele é Espírito puro? Ao Pai e Criador. E humilde de coração, nunca se sentir superior ao próprio Pai. Sempre saber que Deus é quem sabe tudo. Tanto que quando falava da morte, ele dizia, só Deus, só meu Pai sabe a hora que nós devemos deixar a terra. E isso é ser humilde. Então olha a proposta de Jesus, ser obediente, obedecer a Deus, às leis divinas. E a gente não gera sofrimento para o futuro. Bom, mas hoje nós estamos vivendo a colheita do passado. Então nós estamos cheios de dores. E Jesus nos encontra cheio de aflições. E Ele está pedindo para a gente voltar para o caminho da obediência às leis de Deus, para que enquanto a gente se cura, enquanto a gente carrega a nossa cruz, que Ele já vai aliviando, Ele vai podendo nos ajudar. Então, o sofrimento, o fardo meu é leve, diz Jesus, o meu fardo é leve. O que Jesus está dizendo? Que se você seguir esse caminho, todo esse peso vai doer menos. Como? Então aí entra Allan Kardec quando ele diz assim, então eu vou voltar aqui na lição de Kardec agora. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé, na vida futura e na confiança na justiça de Deus. Quando vem Jesus falar da imortalidade, da misericórdia e da justiça do Pai, Ele já está nos oferecendo o caminho de tornar mais leve o nosso fardo. Uma vez eu gravei um programa, o programa número 9,
das reflexões chama Ressignificando a Vida, que na verdade significa dar essa nova visão que o Espiritismo traz, mostrando que o que parece que é um castigo divino não é, é uma consequência, é a canga de Deus, é uma consequência dos nossos erros que causou a dor em nossa alma, em nosso espírito. E ele está propondo agora, confia na justiça divina, faça a vontade divina. E Allan Kardec está sendo muito claro, dizendo que os espíritos superiores, dizendo que esse é o caminho para que o fardo que nós carregamos fique mais leve. Que é isso que Jesus quer dizer. Essa será a condição para que nós nos aliviemos, que o fardo seja mais leve, que aceitarmos o jugo de Jesus, que é fazer a vontade de Deus que Ele nos ensina. Deus nos abençoe.